Olá pessoal, boa tarde. Hoje daremos continuidade às nossas aulas do nosso tema gênero textual. Então vamos lá. Hoje falaremos sobre o conto, a hora do conto. Então, pois bem, o conto é uma narrativa literária caracterizada pelo tamanho curto, com foco em determinado acontecimento. Além disso, são histórias fictícias e com moral no final, como no caso de Conto de Fadas. Tá? Então, nós temos a estrutura do conto. Né? A estrutura do conto conta apenas com um conflito, o clímax, parte de maior intensidade na história. Dessa forma, o conto é caracterizado por possuir poucos personagens, ou espaços ou cenários são limitados e o recorte temporal é reduzido. O conto é estruturado com base na tipologia narrativa, ou seja, é necessário uma introdução, um desenvolvimento, uma conclusão da história. Dessa forma, o conto contém a presença de personagens, de um narrador, do tempo, espaço, enredo e conflito. Tá? Falaremos a seguir sobre o que é cada um, personagem, narrador e etc. Tá? Então, os personagens. Né? Os personagens do conto são definidos pelos seres que, dentro da narrativa, sofrem ou executam ações. Dessa forma, os personagens podem ser constituídos como seres animais, como pessoas e animais ou inanimados, né? Quase não saía, dando vida a objetos e plantas. Tá? Então, e o narrador? O narrador é definido por aquele que descreve os acontecimentos. Dessa forma, é dividido em três tipos. Tá? Narrador em primeira pessoa, narrador observador e narrador onisciente. Iremos navegar sobre cada um deles. Tá? Primeiro, o narrador em primeira pessoa é definido como aquele que narra a história, também participa do enredo, colocando os verbos em primeira pessoa. Assim também é chamado de narrador personagem. Tá? Continuando no narrador, temos também o tipo do narrador observador. É o tipo de narrador que não participa do que está acontecendo na trama, apenas relata os fatos desconhecendo do passado e futuro dos personagens. Logo, os verbos utilizados são em terceira pessoa. Tá? E o narrador onisciente, tá, gente? Então, esse tipo de narrador também não aparece no decorrer da história, porém, é de seu conhecimento o passado e o futuro dos personagens, tá? Temos também o tempo. Em resumo, né, o tempo pode ser caracterizado de duas formas: época em que a história ocorre, né, o ano e tudo mais, e o tempo de duração da narrativa, mês e dia. Tá, então nós temos o espaço também. Em síntese, o espaço se refere ao lugar em que os personagens sofrem e executam as ações dentro do enredo. Ou seja, podem ser uma casa, uma rua, um parque, entre outros lugares. Tá? Porém, pode ter a característica de uma narrativa curta. O espaço é reduzido. Então, deixando bem claro a diferença entre o tempo e o espaço em contos. Tá? Temos também o enredo, né, que se constitui como as consequências de ações dentro da história. Logo, o enredo é responsável pela movimentação de personagens e composição da narrativa. Tá? Temos também o conflito, né, em resumo, o conflito dentro do conto é identificado como um momento de maior intensidade entre os personagens na narrativa. Assim, por ser um gênero de curta duração, o conflito é único, tá bom? Então, os tipos de contos também, né? Logo, o conto apresenta duas subdivisões divididas de várias formas com que pode ser escrito. Dessa forma, as duas subdivisões mais comuns são os contos fantásticos e os contos de fadas. Tá? Os contos fantásticos são o quê? As ações dentro da narrativa são consideradas irreais
ou seja, que fogem da realidade, sobrenaturais. Dessa forma, apresentam situações que não podem ser explicadas, tá? E tem um conto de fadas, que são narrativas que possuem personagens antigos, medievais ou folclores, os mais queridinhos, né, de todos, na verdade, na maior parte, melhor falar assim, como fadas e gnomos. Logo, são nesses tipos de conto em que a moral, ou seja, um ensinamento é passado no final da história, tá? Então, temos um exemplo, depois de passarmos por todas as características, por todos os tipos, um exemplo do conto, né? A Festa no Céu, né? Conto tradicional do Brasil. Entre todas as árvores, espalha-se a notícia de uma festa no céu. Todas as árvores compareceriam e começaram a fazer inveja aos animais e outros bichos na terra incapazes de voo. Imaginem quem foi dizer que ia ter essa festa. O sapo, logo ele, pesadão e nem sabendo dar uma carreira, seria capaz de aparecer naquelas alturas, pois o sapo disse que tinha sido convidado e que ia sem dúvida nenhuma. Os bichos só faltaram morrer de rir. Os pássaros então nem se fala. O sapo tinha seu plano. Na véspera procurou um urubu e deu uma prosa boa. Divertido, muito bom dono da casa. Depois disse: bem, camarada urubu, quem é coxo parte cedo e eu vou indo, porque o caminho é comprido. E o urubu respondeu: você vai mesmo? Se vou, até lá, sem falta. Em vez de sair, o sapo deu uma volta, entrou em um camarim de urubu e, vendo a viola, cortou um pouco por causa do vídeo. Então, por fim, metendo-se dentro e escolhendo-se todos. Vocês podem ver completo o exemplo, né, pegando as referências, tá? Então, esse foi um exemplo de conto, tá? Então, pessoal, é isso. Mais uma vez, como eu sempre gosto de deixar nos vídeos para revisarem, voltarem um pouco, o vídeo fica gravado. Então, pesquisem a fundo, não fiquem só nessa apresentação, tá? Então, espero que todos tenham gostado e obrigado. Até a próxima.